A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, né? Obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência, obrigado por sua mensagem, né? Tanto aquelas de elogios, que servem de incentivo, de motivação, mas agradeço também por suas críticas, suas opiniões, suas sugestões, que são muito importantes para nós. Se você deseja enviar uma pergunta ou uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Olha, nós temos muito que aprender com a mensagem destes 5 livros que são denominados de profetas maiores. Aí você só vê a imagem de 4 profetas, né? Porque Jeremias escreveu 2 livros, então são 4 profetas e 5 livros. E eu tenho a certeza no meu coração que, assim como o Espírito Santo de Deus tem falado às nossas vidas e aos nossos corações nas temporadas anteriores, continuará falando conosco através dessa temporada, que tenho certeza que será de bênção, não é? De forma mais específica, nós estamos estudando as profecias de Isaías. Aparece aí uma imagem, claro, meramente ilustrativa, mas é só para a gente colocar aí algumas imagens no programa. Então, no programa anterior, nós estudamos sobre o seguinte tema: Isaías denuncia os pecados de Judá e convida ao arrependimento. E hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema, sobre o dia do Senhor. Pode passar a tela, vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o dia do Senhor é mencionado diversas vezes nos livros proféticos. Eu vou ler aqui algumas referências, né? Alguns textos bíblicos que aparece essa expressão dia do Senhor nos livros proféticos. Começando com o próprio Isaías, capítulo 13, versículos 6 e versículo 9, diz assim: Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso com assolação. No versículo 9 ele diz: Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecados dela. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 46, versículo de número 10, Deus também se utilizou do profeta Jeremias para falar sobre esse tema. Ele diz assim: porque este é o dia do Senhor Jeová dos exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Também no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 13, versículo 5 diz: Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Também nós podemos perceber nos livros denominados também de profetas menores. Você pode tirar uma foto aí, ler posteriormente, não é? Joel capítulo 1, versículo 15, Amós capítulo 5, versículo 18, Sofonias capítulo 1, versículo 14. Estes são alguns dos muitos textos que estão descritos, né, nos livros proféticos acerca do dia do Senhor. Então esse termo pode ser aplicado tanto a um juízo imediato sobre o povo de Judá, como também de uma forma escatológica, apontando para o período sombrio da grande tribulação. Então nós vamos perceber que esse termo aí, o dia do Senhor, tanto tinha um sentido imediato para aquela geração, mas também aponta para o futuro, como está lá no livro do Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 18. Por isso, a mensagem do profeta Isaías aplica-se não apenas aos seus contemporâneos, como também a esta geração que inevitavelmente experimentará o juízo divino no futuro.
Se você é aluno dessa aula de profecia, se você já é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que essa expressão dia do Senhor pode aplicar-se a vários dias diferentes, né? Pode aplicar-se, por exemplo, ao período sombrio da grande tribulação, pode aplicar-se também ao dia da vinda de Jesus em glória, pode também se referir ao dia de juízo, o dia do julgamento final, enfim. O dia do Senhor é um dia de uma ação divina na terra. E pelos textos, pelas referências que lemos, nós vamos perceber que esse dia do Senhor geralmente fala de castigo, fala de juízo, fala de um dia que Cristo virá para exercer juízo, executar juízo, ou, como ocorreu nos tempos antigos, o dia em que Deus exerceu juízo sobre o povo de Judá e o povo de Jerusalém. E nós vamos perceber que este é um tema comum, como já dissemos, nos livros denominados de proféticos, e Isaías também é um dos profetas que fala acerca deste grande e terrível dia do Senhor. Vamos ler a referência para nós podermos compreender melhor o contexto desse dia do Senhor, de acordo com o profeta Isaías, que está no capítulo de número 2. Nós vamos iniciar do versículo de número 6, e eu gostaria de lembrar que esse texto vai até o versículo de número 22, se você estiver com a sua Bíblia, aí você pode conferir. Isaías capítulo 2, versículos 1 até o versículo 5, fala sobre o monte do Senhor, e dos versículos 6 ao versículo 22 fala do dia do Senhor. Nós não vamos estudar todos os versículos, nós selecionamos alguns para termos uma compreensão geral, mas você pode aí conferir na sua Bíblia Sagrada. Vamos ver o que diz o versículo 6, Isaías capítulo 2, versículo 6, falando acerca do dia do Senhor. Isaías diz assim: pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó. Primeiro eu gostaria de explicar aqui o sentido deste abandono, não é? É claro que Deus não abandonou o povo de Israel no sentido de dizer assim, olha, não conheço mais vocês, não é nesse sentido, de Deus abandonar no sentido de dizer assim, olha, rompemos o pacto, a aliança, vocês vão para um lado e eu para o outro, não é nesse sentido. Mas isso fala de um juízo, isso fala de um julgamento, isso fala de um castigo. Em outras palavras, Deus está dizendo através de Isaías que iria abandonar o seu povo, iria deixar que eles fossem levados para o cativeiro, ia deixar que eles fossem castigados por outras nações, como foi pela Babilônia. E por que isso? Há um princípio de reciprocidade na Bíblia. Nós já dissemos isso aqui em outros programas, né? Há um princípio de uma reciprocidade. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. E quando nós nos afastamos de Deus, consequentemente, Deus se afasta de nós. Então, esse é o princípio da reciprocidade. Inclusive, eu quero ler aqui alguns textos que deixam isso bem claro, não é? O que é que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, não é? Então, há uma reciprocidade, isso está presente nas páginas da Bíblia. Todas as vezes que o povo de Judá se aproximava do Senhor, de que forma, professor? Com jejuns, com choro, com arrependimento, conversão, abandono do pecado, restauração do templo, renovação da aliança, voltar a cumprir, a obedecer os preceitos, os mandamentos do Senhor. Aí o Senhor se aproximava deles com bênçãos, não é assim? De uma forma miraculosa, abençoando o seu povo, fazendo o seu povo prosperar, trazendo-lhes paz, não é assim? Descanso, prosperidade, progresso. Mas quando o povo se afastava de Deus, não é assim? Qual era a tendência natural? Deus se afastar do seu povo e abandoná-los nesse sentido, puni-los, castigá-los. Isso está muito presente no livro dos Juízes, no livro de Samuel e principalmente nos livros dos Reis e nos livros das Crônicas. E falando acerca desse princípio da reciprocidade, há um texto que eu gosto muito, é um dos meus textos prediletos, que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 28, versículo 9.
são palavras de Davi, quando estava velho, prevendo a sua morte, aconselhando o seu filho Salomão. Veja o que Davi diz. Ele diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. O que é que Davi está dizendo? Olha, se você buscar a Deus, Ele vai se permitir ser achado por você. Agora, se você deixar, Ele vai rejeitar você. É o princípio da reciprocidade. Nós vamos ver ainda no livro de Deuteronômio, né? No capítulo de número 31 e o versículo de número 17. Deus falando com o povo através de Moisés. Assim se acenderá minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele para que seja devorado. Tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque não está o meu Deus no meio de mim? Isso já estava predito, né? Lá no livro de Deuteronômio. Se o povo se afastasse de Deus, se o povo se entregasse às práticas pecaminosas, chegaria um dia que eles diriam assim: olha, Deus já não está no meio de nós. E por que isso? Por causa dos pecados, né? Por conta das suas escolhas. Voltemos ao texto de Isaías, né? Então, Deus diz através de Isaías assim: pois tu, Senhor, né, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó. Agora, por que esse sentimento de abandono? Aí o texto é autoexplicativo, né? Perceba que ele vai continuar dizendo assim: porque eles se encheram da corrupção do Oriente, são adivinhos como os filisteus, e se associaram com os filhos dos estrangeiros. E aí nos faz lembrar que Deus havia dito através de Moisés, que quando o povo de Judá, o povo de Jerusalém, eles conquistassem aquela terra, e fosse repartida, dividida a terra de Canaã, que eles não se aparentassem com aqueles povos, que eles não fizessem aliança com aqueles povos, que eles não aprendessem as suas práticas pagãs, idólatras, pecaminosas. E quando o povo conquistou a terra, fez exatamente o inverso, né? Fez pacto, aliança, concerto, negócio, comércio com aquelas nações vizinhas. Veja o que diz o livro do Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34, os versículos 10 a 16. Veja qual foi a recomendação de Deus. Olha, quando vocês chegarem lá, não aprendam as práticas pecaminosas, não façam aliança com o povo. Veja, Deus faz um pacto, diz assim: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo este povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Coisa terrível aqui no sentido de coisas boas, milagres, coisas extraordinárias. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jabuseus, ou seja, aqueles povos que outrora habitavam em Canaã. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar. Não faça concerto, não faça aliança, não faça negócios, não faça acordo com eles, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis. Altares aqui são aqueles altares que eram dedicados a deuses, né? Mortos, pagãos, né? E as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Destrua lá tudo que for foco de idolatria, quebre, destrua tudo. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso Ele é. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses,
nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. Então, o povo não era inocente. Deus havia dito, olha, eu vou fazer coisas terríveis, tremendas, no meio de vocês, vou fazer milagres, coisas extraordinárias. Agora, tem um detalhe, quando você chegar lá, vocês não façam pacto, vocês não façam aliança, eu vou destruir aquele povo diante de vocês. Vocês não façam conceito, destrua seus deuses, seus ídolos, seus altares, para que vocês não sejam influenciados. Mas, infelizmente, Israel falhou nisso aí. Conquistou a terra, não expulsou os moradores, fez pacto, aliança, e começou a servir e adorar os Baals, aos Baalins. Começou a fazer pacto, concerto, aliança. E Deus está agora se utilizando de Isaías para repreender o seu povo. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele diz assim, pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram de corrupção do Oriente, são adivinhos como os filisteus. Observe, eles aprenderam a corrupção do povo do Oriente. O que mais? Eles são adivinhos com os filisteus, aprenderam a adivinhar de forma ilícita, enganosa, mentirosa, através dos filisteus, e se associaram com os filhos dos estrangeiros. E o que é que Deus diz? Olha, Deus vai dizer assim, que eles até enriqueceram, eles até prosperaram, eles até ficaram ricos, mas pobres espiritualmente. Eu sei que essa aplicação desse texto aqui que vamos trazer hoje, eu sei que Deus falará com muitos dos nossos telespectadores. Veja o resultado desses conceitos, veja o resultado dessas alianças. Passe a tela, por gentileza. Aí diz assim, a terra de Israel está cheia de prata e ouro, ou seja, eles enriqueceram, eles ficaram ricos, não tem fim os seus tesouros, também está cheia de cavalos, são incontáveis os seus carros de guerra. Como que diz assim, olha, eu vou ser sincero, eles até que ficaram ricos, eles até que prosperaram financeiramente, tem muita prata, tem muito ouro, tem muito tesouro, tem muitos bens terrenos, mas, infelizmente, aprenderam práticas pecaminosas, se tornaram idólatras, e não só isso, eles se tornaram presunçosos, orgulhosos, e Deus traz a mensagem de sentença falando do dia do Senhor exatamente por isso. Passa o texto, por gentileza, veja o que diz. A terra de Israel também está cheia de ídolos, ou seja, tem prata, tem ouro, tem tesouro, mas também tem ídolos. Olha o resultado dessas alianças. Eles adoram a obra das suas mãos, ou seja, eles estão adorando ídolos, imagens feitas por mãos humanas. Aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Eles aprenderam as práticas pagãs, eles aprenderam as práticas pecaminosas. Deus está se utilizando de Isaías para repreender o povo. Então, que coisa interessante. Não devemos confundir prosperidade financeira com bênção de Deus. É claro que muitas vezes a bênção de Deus resulta em prosperidade. Claro que sim, eu sei disso. Mas eu posso dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que nem toda prosperidade, nem toda riqueza é sinônimo de bênção de Deus. Porque não adianta ficar rico, ter muita prata, muito ouro, muitos bens, se está em práticas pecaminosas, se está distante de Deus. Era melhor que ele chegasse lá em Canaã, mesmo que não tivesse tanta prata, tanto ouro, mas estivesse, olha, naquele pacto, naquele concerto, naquela aliança com Deus. Era isso que Deus queria. Mas aqueles, vamos dizer assim, aqueles acordos comerciais, aqueles pactos, aquelas alianças com outras nações, até trouxeram riqueza, mas eles estavam distantes de Deus. Eles estavam confiando em ídolos. Eles estavam confiando em imagens de escultura. Passe o texto, por favor. Aí o texto diz assim, olha Deus repreendendo aí o seu povo. Como se não bastasse a idolatria, não é assim?
adoração a ídolos. Eles estavam o quê? Soberbos. Eles estavam orgulhosos. O texto do versículo 11 diz: os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim. Eu não sei se você está acompanhando o raciocínio. Esse povo fez pacto, fez concerto, fez aliança, aprendeu práticas pecaminosas com outras nações, até ficaram ricos. Tem muita prata, muito ouro, muito tesouro, agora estão distantes de mim. Se tornaram idólatras, estão adorando ídolos, objetos feitos por mãos humanas e, como se não bastasse, estão orgulhosos. E eu quero lembrar mais uma vez que não é pecado ter bens materiais e não é pecado ser rico. Agora, nós podemos dizer sim que a Bíblia adverte acerca do perigo da riqueza, porque muitas vezes a riqueza gera uma autoconfiança, uma soberba, um orgulho, uma vaidade. Porque quando a pessoa é rica, mas é temente a Deus, é uma bênção. Quando a pessoa é milionária, próspera, mas é crente e reconhece que o que tem foi Deus que lhe deu e adquiriu bens de uma forma honesta, é uma bênção. É aquela pessoa que é rica, que é milionária, tem muitos bens, mas o coração voltado para Deus. É uma pessoa humilde, é uma pessoa que reconhece que a riqueza que tem, que os bens que adquiriu foram bênçãos do Senhor. Mas aí o que acontece? O povo de Israel possui a terra, faz pacto, faz aliança com outras nações e até enriqueceram, até ficaram ricos, muita prata, muito ouro, tesouro, mas se tornaram idólatras e se tornaram orgulhosos, soberbos. E a soberba, o orgulho, a vaidade é uma tragédia na vida do ser humano. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que tiveram um fim trágico por conta do orgulho, por conta da soberba, por conta da altivez de espírito, por conta de ter um coração orgulhoso ou vaidoso. Eu poderia citar vários exemplos. Primeiro foi Lúcifer. Aquele ser angelical que foi expulso do céu, porque levou-se o seu coração, se ensoberbeceu. Outro exemplo, o gigante filisteu, o gigante Golias. Que fim trágico para aquele guerreiro. 40 dias desafiando o exército de Israel, perguntando se não tinha um homem lá que pudesse lutar com ele. Quando viu Davi, aquele jovem, aí se sentiu até humilhado, porque mandaram um menino lutar com ele. De que forma morreu? De uma forma trágica, uma pedrada, e depois Davi arrancou a sua cabeça com a espada. Nabucodonosor, que quando se ensoberbeceu ao ver a glória e a grandeza de Babilônia, se tornou como animal, foi comer capim, recebeu o vale do céu. Que fim trágico. E Senaqueribe, o que dizer de Senaqueribe? Que viu seu exército ser fulminado, ser morto, 185 mil homens que foram mortos, e ele viu o exército morto, depois foi morto por um dos seus filhos. O que não dizer de Amã, lá nos dias da rainha Esther, que pelo fato de Mardoqueu não se curvar diante dele, preparou uma forca, e quem morreu na forca foi ele mesmo. O fim do orgulhoso é trágico. Eu vou ler o texto mais uma vez. Vamos ler esse versículo 11. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Ou seja, no dia do Senhor, não vai ter ninguém soberbo, não vai ter ninguém com o coração altivo, porque só o Senhor será exaltado naquele dia. E a Bíblia adverte acerca do perigo da soberba, o perigo do orgulho, o perigo da vaidade. Precisamos orar, pedir a Deus: Senhor, me dê um coração humilde, não deixa que eu me envaideça, não deixa que eu tenha um coração orgulhoso, porque o fim
É trágico. Salmo 18, verso 27 diz assim: porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. É Deus quem luta, é Deus quem peleja contra o orgulhoso, o soberbo. No livro de Provérbios tem várias recomendações acerca do perigo da soberba, do perigo do orgulho. Capítulo 16, versículo 18 de Provérbios diz assim: a soberba precede a ruína. Ou seja, todo soberbo, o fim dele é trágico, a menos que em dado momento ele se humilhe, ele se arrependa, quando houver tempo. Nabucodonosor se humilhou, se arrependeu, reconheceu que é Deus quem tem o domínio sobre o Filho dos Homens, ainda teve o seu reino restaurado. Mas Lúcifer foi expulso do céu e para lá não volta mais. Senaqueribe viu o exército morrer e depois ele morreu também. Golias morreu de uma forma trágica. Amã morreu enforcado. Quando a pessoa se humilha, reconhece seu erro, pede a Deus compaixão e misericórdia, aí Deus pode reverter a sentença. Mas o que é que diz Provérbios capítulo 16, versículo 18? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, uma pessoa soberba inevitavelmente vai cair. Uma pessoa que tem um espírito altivo, coração altivo, inevitavelmente vai experimentar a queda. Provérbios capítulo 29, versículo de número 23, também fala acerca do perigo da soberba. Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quem é humilde é honrado. Deus honra aquele que é humilde. Mas aquele que é soberbo, Deus o abaterá. É isso que diz a Bíblia Sagrada. E é interessante, né? Que o texto diz que só o Senhor será exaltado. Naquele dia, no dia do julgamento, no dia da vinda de Cristo, no dia da sua vinda em glória, quando ele vier julgar as nações, só o Senhor, só o seu nome será exaltado, né? Como diz lá no Salmo de número 46, versículo 10, ou verso 10, né? Ele diz: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, só o Senhor. E você sabe disso, né? Quantas pessoas que porque tem dinheiro, ou porque tem posição, ou porque tem status, ou porque tem autoridade, querem fazer o que bem quiser da vida. Já percebeu isso, não é assim? Não respeita leis, não respeita a pessoa, manda prender pessoas inocentes. Você sabe disso, isso é uma realidade no mundo hoje, e principalmente no Brasil. Manda prender pessoas inocentes, manda libertar pessoas que são culpadas, assim. Porque são pessoas soberbas, são pessoas orgulhosas, são pessoas que se sentem no direito de fazer o que bem entender, que não cumprem a lei. Aqueles que deveriam dar o exemplo, que deveria ser o exemplo, os primeiros a cumprirem a lei, são os primeiros a perverter a lei, a descumprir a lei, agindo com injustiça, não é assim? Você sabe disso. Mas haverá um dia da prestação de contas. Haverá um dia em que o Senhor descerá para julgar os homens. Essas pessoas um dia que estão sentadas na cadeira de julgar, um dia estarão sentados no banco do réu. Um dia serão julgadas pelo justo juiz. E naquele dia só o Senhor será exaltado. Eu quero ler o texto mais uma vez. Palavra de Deus através de Isaías. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Naquele dia não tem status, não tem posição. Não, naquele dia só o Senhor, mas ninguém será exaltado naquele dia. Passa a tela, por favor. Versículo 12 é assim. Olha aí o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor dos exércitos
será contra quem? Contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam, para que sejam humilhados. Haverá um dia em que Cristo estará sentado no trono, em que chamará os homens à prestação de contas. Que coisa interessante. Pode trazer a tela. Até quem morreu vai ressuscitar para prestar conta, porque aqui na terra é assim, né? Morreu, arquiva o processo. Não tem como condenar quem morreu, não é assim? Seja sincero. Não tem lógica. Vamos condenar fulano, está morto, mas vamos... Não tem lógica mais. Arquiva o processo, morreu. Mas no tribunal de Deus, no julgamento celestial, no juízo final, está morto, vai ressuscitar, vai comparecer ante o tribunal. Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 a 15, onde trata acerca do juízo final. E João diz que viu um grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí João disse, e vi os mortos, grandes e pequenos. E cada um foi julgado segundo o que estava escrito nos livros. Um dia nós veremos cada uma dessas pessoas, soberbas, orgulhosas, injustas, serem julgadas e condenadas. Nós veremos com os nossos olhos. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Vamos voltar à leitura do verso 12? Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra quem? Contra todos os orgulhosos, que mais? E arrogantes, e contra todos os que se exaltam, para quê? Para que sejam humilhados. Haverá um dia que essas pessoas orgulhosas, soberbas, que se sentem muito grandes, se sentem muito importantes, se sentem no direito de fazer o que bem entenderem, haverá um dia que eles serão humilhados. E não é um outro ser humano que vai humilhá-los, não, é o próprio Senhor Jesus. Haverá um dia que eles estarão lá, no banco dos réus, diante de Deus, sendo julgados pelas obras que eles realizaram. E nós veremos com os nossos olhos. Porque a justiça terrena é falha, você sabe disso. Que nem sempre a justiça é feita. Isso é desde os tempos bíblicos, você sabe disso. Nem sempre o culpado é condenado, é preso. Nem sempre o culpado, ele paga a pena. Nem sempre acontece. É muito raro isso acontecer. Quantas pessoas inocentes que estão presas atrás das grades, sendo condenadas por coisas que nunca fizeram. E detalhes, não é porque alguém foi incentivado, não é porque alguém julgou inocentemente, é porque sabia, não, eu sei que ele é inocente, mas eu quero condená-lo, eu sei que ele é inocente, mas eu quero, está aqui, ó, vai dar a canetada, não é assim? Agora, diante do tribunal de Deus, quem vai dar a canetada é Jesus, quem vai bater o martelo é Deus, e aí não tem posição, não tem status, não tem dinheiro que livre, é Ele que vai abater os soberbos, os exaltados. Passe o texto, por favor. Nos versículos 17 e 18 diz assim, a arrogância das pessoas será abatida. Nós veremos o semblante decaído dessas pessoas que se sentem tão grandes, não é assim? A arrogância das pessoas será abatida, a soberba humana será humilhada diante de Cristo, diante de Deus, diante daquele tribunal. Quem é que vai se sentir grande diante dele? Só o Senhor será exaltado naquele dia. Olha a ênfase mais uma vez. A repetição significa uma ênfase. Eu quero falar mais uma vez, eu quero trazer a lembrança, eu quero trazer a memória, que só Deus será exaltado naquele dia. Os ídolos também serão totalmente destruídos. Então Deus vai abater o soberbo, Deus vai abater o exaltado, Deus vai abater aqueles que se sentem no direito de fazer o que bem quiserem,
mas os ídolos também serão destruídos, serão totalmente aniquilados, serão totalmente destruídos. Isso é promessa de Deus. Para concluir, os versículos 21 e 22, naquele dia o que vai acontecer? O que é que vai acontecer naquele dia? Versículo 19 diz assim: então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, porquanto ele se levantar para encher a terra de espanto. Ele vai se levantar para encher a terra de espanto. Então, as pessoas vão se esconder nas rochas, nas cavernas. E é interessante, não é? Que isso está também lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 15 a 17, que fala do período sombrio da grande tribulação, que diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então haverá um dia de uma prestação de contas. E eu posso dizer que em dois momentos distintos. Haverá um período da prestação de contas no período sombrio da grande tribulação. E assim creio que esse texto, juntamente com Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 a 17, fala exatamente sobre esse período. Vamos ler mais uma vez? O capítulo 2, versículo 19. As pessoas se meterão nas cavernas, das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Então as pessoas estarão amedrontadas, com medo, espantadas, querendo se esconder, querendo fugir, querendo correr. Isso ocorrerá no período sombrio da grande tribulação. Finalmente, versículos 21 e 22. Naquele dia as pessoas vão lançar aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e de ouro que fizeram para adorar. Como que diz assim? Não serve de nada esses ídolos. Não serve de nada esses deuses que nós fizemos. Vamos jogá-los aos ratos, aos morcegos. Vamos lançar fora. E vão entrar nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos. Para quê? Para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas estarão fugindo, as pessoas estarão com medo. Por quê? Porque haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia de julgamento, haverá um dia em que os homens estarão pagando pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas iniquidades, pelas suas transgressões. Deus há de trazer juízo sobre essa terra. Deus há de chamar os soberbos, os orgulhosos à prestação de contas. Geralmente, esse dia do Senhor fala de juízo, fala de castigo. E claro, isso tinha um aspecto presente para os dias de Isaías, para aquela geração que havia se corrompido, que havia se afastado da lei de Deus, dos propósitos eternos de Deus, mas também isso aponta para o futuro. Assim como Deus no passado castigou a terra com o dilúvio, assim como Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, haverá um dia de uma prestação de contas. Haverá um dia em que Deus trará um julgamento, um castigo sobre a terra, como está descrito lá no livro do Apocalipse. Nós já gravamos diversos programas aqui acerca desse período sombrio da grande tribulação, onde serão abertos os selos, serão tocadas as trombetas, serão derramadas os cálices da ira de Deus sobre toda a terra. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Esta palavra hoje é uma palavra, é um antídoto contra a soberba, contra o orgulho, quanto à idolatria, as práticas pagãs idólatras.
é um antídoto para nós. Que Deus nos ajude para que jamais nós venhamos adorar ídolos, deuses, venhamos tributar a ídolos ou deuses a glória que só Deus merece. Que jamais se encontre no nosso coração a erva daninha do orgulho, da soberba, da vaidade, do coração altivo. Que sejamos fiéis e honestos, sejamos corretos nas nossas ações, para que naquele dia nós não venhamos experimentar o juízo divino que está por vir sobre essa geração.